Ação Imediata já está de volta, mas antes de falar sobre saúde, eu quero mostrar uma entrevista exclusiva com o delegado de Rio Claro, onde ele fala de prisões efetuadas hoje na cidade. A reportagem acabou de chegar e eu quero apresentar para vocês com o repórter Leonardo Alves, que irá nos trazer as informações desta operação. Exatamente, depois de uma operação deflagrada pela Delegacia Seccional aqui de Rio Claro, tiveram sim prisões registradas aqui na cidade. Converso com o doutor Alexandre Della Coleta, delegado aqui da cidade. Como foi então essa operação? Quantas prisões foram feitas? Foi uma operação desenvolvida pela Delegacia Seccional e foram 4 pessoas detidas, 3 maiores e um menor, por vários crimes ocorridos aqui em Rio Claro. Alguns deles, inclusive, é o tráfico de drogas, doutor? Sim, um deles foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, foi apreendido certa quantidade de drogas, inclusive R$6 mil em dinheiro, que possivelmente é da venda de drogas. E quais foram os pontos da cidade onde foram efetuadas essas prisões? Vila Olinda, São Miguel e Jardim Guanabara. E são pontos já conhecidos como pontos de tráfico? Sim, são pontos conhecidos e denunciados por ponto de venda de drogas. E tem mais prisões por vir por aí? Sim, até o final da tarde nós temos alguns mandados para cumprir ainda. Tá certo, doutor. Muito obrigado, então, pelas informações. Só confirmando, ao todo, então, foram 4 pessoas presas na cidade, já hoje, 3 delas maiores de idade, um adolescente. Eu volto com você. Obrigada, Leonardo. Foi como eu relatei no começo do programa aí, que essa operação da Polícia Civil está acontecendo em Rio Claro e já aí com esse resultado de 4 pessoas detidas. A reportagem chegou agora, então por isso a gente trouxe a informação para você. Amanhã, mais detalhes sobre este trabalho. E agora, no Ação Imediata, nosso Bloco Saúde, eu já recebo aqui hoje a doutora Sâmila Galo, pediatra e neonatologista. Muito obrigada pela participação, presença aqui com a gente. É um prazer estar aqui para poder expor um pouquinho dessa neonatologia que tanto nos encanta e nos ensina no mundo de hoje. Ela que assiste sempre o nosso programa e hoje para a gente que é um prazer tê-la aqui com a gente. E olha, como nós já falamos aqui sobre o assunto que ela vai, a especialidade dela, olha, só começando, uma gestação normal tem 37 a 42 semanas, portanto, se o parto acontece antes disso, o bebê nasce prematuro. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu já queria que você começasse a relatar para a gente, Sâmila, por que as crianças nascem prematuras? As principais causas são causas maternas mesmo, é a saúde da mãe. Então, muitas mães têm diabetes, pressão alta, problema no coração, no rim, e isso pode levar o neném à prematuridade. Além disso, acontece muito em adolescentes, menor de 16 anos, ou em mulheres acima de 35 anos, também pode ter. E o mais triste, usuário de drogas, tabagismo, mesmo a anfetamina, pode levar à prematuridade. A infecção de urina, que é a mais comum nas gestantes, e gemelares, quando os 2 nenéns são iguais, dentro da barriga da mãe, pode também levar à prematuridade. Essas são as principais causas, são as principais então, doutora. causas. E infelizmente, como a senhora é muito nova para falar, como você relatou, a mãe pode prevenir, Porque no caso de consumo de drogas, às vezes a pessoa tem a vida inteira e não larga esse vício durante a gravidez também, O que é pior. O que é pior. E traz as outras consequências para as crianças. Muitas consequências para os bebês. Quais os riscos de ter um parto prematuro? Os riscos para a criança, então? Para as crianças, porque o parto em si prematuro é como se fosse um parto de termo, é do mesmo jeitinho. Agora, os bebês prematuros, eles podem ter muitas sequelas. Algumas a gente consegue minimizar através da equipe multidisciplinar, mas uma das sequelas bem importante é a displasia broncopulmonar, que é uma lesão do pulmãozinho do bebê que só vai cessar quando ele for crescendo e quando for amadurecendo esse pulmão. E essa lesão pulmonar pode levar a desconforto respiratório, a depender de oxigênio, a muito chiado no peito, a tosse. Então, para evitar isso, tem que evitar um aglomerado de pessoas em volta, pessoas gripadas, e tem que ter esse controle da fisioterapia. Cuidados para a vida toda, Para a vida toda. Agora, doutora, parto pré-termo e parto prematuro são as mesmas coisas? São. É igualzinho, não tem diferença. Usam os 2 termos. Os 2 termos são E é usados. possível se prevenir de um parto prematuro durante a gestação ou é a vida toda também os cuidados para a mulher? Não, os cuidados para a mulher, para se prevenir durante a gestação,
depende. Se a mãe tiver diabetes, pressão alta, eclâmpsia, né, não tem muito como se prevenir disso, porque é uma doença crônica, ela tem que controlar essa doença e cuidar com os medicamentos, tudo certinho, e uma alimentação saudável. Agora, se for o crack, o tabagismo, tudo, tem que parar de tomar, né? Parar de usar, para daí ter uma gestação mais tranquila, para evitar o bebê prematuro. Olha, o parto antes da hora sempre é preocupante, mas existe um período mais crítico? Qual Existe. seria? Os prematuros extremos mesmo, abaixo de 30 semanas, 29 semanas, abaixo de 29 semanas, que são os prematuros extremos, que são bebês de 600 gramas, 800 gramas. Então, são bebês muito frágeis, que o pulmãozinho não está preparado, que a vascularização não está preparada, a cabecinha não está preparada. Então, a gente tem que fazer, eu sempre falo na UTI, que a gente tem que fazer na UTI neonatal como se fosse um útero. Então, tem que fazer tudo o que era para ser feito dentro do útero da mãe, a gente tem que fazer dentro de uma UTI neonatal, dentro de uma incubadora. Então, isso é um pouco desgastante. Daí que dá mais sequelas ainda para o bebê. Processo longo, né? É um processo longo. Agora, a mulher que está grávida deve tomar que tipo de cuidado com os sintomas, né? Ao perceber que tipo de sintoma? Principalmente dor abdominal, na dor da barriga, porque pode ser uma infecção de urina ou pode estar entrando em trabalho de parto. Então, a dor, a barriga fica dura, tudo. Ou o rompimento da bolsa, quando sai aquele líquido mesmo escorrendo para as pernas, como se fosse fazendo xixi, assim, que é o rompimento da bolsa antes do tempo. E evitar essas drogas, né? As causas mesmo que levam à prematuridade. É a conscientização mesmo dessas mulheres, conscientização né? dessa Agora, no caso dessas crianças que a gente relatou aqui no período mais crítico, qual que é a probabilidade de sobrevivência dessas crianças? A sobrevivência é grande, aumentou com o advento da tecnologia, isso aumentou muito a sobrevida das crianças. Só que a morbidade, ou seja, as sequelas que ainda a gente não está conseguindo evitar muito. Então, muitos bebês saem com essas sequelas, a gente consegue minimizar, mas muitos têm que ter esse acompanhamento por muito tempo ainda na vida. No caso, quando você diz de acompanhamento, ele vai ficar na UTI neonatal por um período ali, alguns ficam até 3 meses. 3 meses, né? Ali, e a mãe ali no hospital também ajudando todo esse cuidado. Depois disso, que tipo de esse atendimento multidisciplinar que você diz? Isso. A gente tem o acompanhamento médico e daí tem a terapia ocupacional, fisioterapeuta, fono, nutrição. Então, toda essa equipe juntas, a gente consegue dar uma vida mais digna para essa criança. Então, vai estimular a andar, estimular a falar, vai nutrir essa criança, porque elas são um pouco menos desenvolvidas que os de termo. Então, vai estimular para diminuir as sequelas, para minimizar essas sequelas. Agora que você lida com isso no seu dia a dia, como que é, né, na parte mais emocional mesmo, ter que lidar com essa sensação, esse sentimento, né, emotivo com as crianças naquele estado? Então, para mim é muito gratificante. Eu falo assim, se eu tô com algum problema na minha casa, aí eu chego lá na UTI, eu vejo um sorriso de um bebê dentro de uma incubadora, para mim já ganhei o meu dia. Então, assim, e para as mães é do mesmo jeito. Então, os nenês, eles sorriem, eles fazem movimentos com as perninhas e com os bracinhos. Cada evolução é uma comemoração. Cada evolução é uma comemoração. Para toda a equipe. Para toda a equipe. Para um trabalho como esse, tanto para a família quanto para os profissionais, o amor, assim, a dedicação, eles são extremamente, assim, indispensáveis. Indispensável. Porque isso influencia mais no desenvolvimento da criança. Sim. Sem dúvida. Agora, doutora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, mas eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, está acompanhando o programa hoje, para quem aí tem alguma dúvida ainda sobre isso, ou tem uma criança, né, nessa situação, gostaria que você deixasse um recado. Mães grávidas de termo, se preparem para engravidar. Evite drogas ilícitas, tenha uma alimentação saudável, faça um pré-natal adequado, bonitinho. Mães de prematuro, vocês são especiais. Vocês foram escolhidas por Deus para conseguir lidar com essa situação. Então, ame seu filho, cuide do seu filho, não falte das consultas médicas nem da equipe multidisciplinar. Porque um sorriso de um bebê, depois que ficou 2 meses na UTI, ora
ficando ruim, hora bom. É muito gratificante e emocionante, tanto pra gente quanto pra vocês. É, acima de tudo, responsabilidade, dedicação e amor, né, doutora? Isso, acima Olha, de eu conversei tudo. hoje com a doutora Samila Galo, ela que é pediatra e neonatologista, conversou um pouquinho com a gente sobre prematuridade, mas eu já quero deixar o convite aqui, já quero deixar o programa aberto para outras oportunidades. Se você puder conversar com a gente, já está feito o convite. Ai, obrigada, vou voltar sim. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Olha, assim a gente termina a ação imediata de hoje em clima de Copa do Mundo. Qual o seu palpite para o jogo de hoje? Vamos ver o que pensa e quais os pitacos da nossa equipe da TV Claré. Você confere isso no Direto da Redação, que começa na sequência. Então não sai daí. Uma ótima tarde para você e até amanhã.